na própria história do homem na Terra, percebemos em todos os períodos e nas diversas civilizações, desde as mais primitivas até a nossa realidade contemporânea, uma tendência íntima de cada um de nós em perceber que a existência, ela não se encontra apenas no campo material. Achados arqueológicos, quando ainda nem o cérebro trazia o pleno desenvolvimento daquilo que acontecia em termos de coletividade, já mostram que diante do fenômeno natural da morte, estimulava aqueles grupos a de alguma forma colocarem homenagens e, além disso, a prepararem através de objetos uma condição que daria a este ser que por ora deixava aquele clã poder viver neste mundo desconhecido uma continuidade do seu processo existencial. Isso, indiscutivelmente, é reflexo da crença na figura de uma força soberana extra-humana, de tal maneira que esforços foram impetrados ao longo de toda a nossa história para traduzirmos essas sensações e experiências inatas para obras peculiares que ficaram guardadas ao longo da história e, obviamente, no seu transcurso do desenvolvimento tecnológico, nos chega até hoje essas formas da tradução daquilo que nos vem íntimo na alma. Surge, então, obviamente vinculado aos movimentos externos dos cultos diversos dessas outras sociedades, livros que ali mostram ou que buscam orientar aqueles crentes ou profitentes daquelas doutrinas como transitar pela experiência terrena em busca de atingirmos a nossa meta existencial. Nos é legado, então, obras extraordinárias que trazem as lições que até hoje são válidas porque são trechos, partes dessa lei soberana que não só rege o planeta, mas todo o universo. Vamos encontrar as obras de Zoroastro, vamos encontrar a Bhagavad Gita e tantos outros livros que convocam o homem a uma perspectiva diferente nesse processo em que estamos passando na evolução, convidando-nos a uma transformação íntima para, de fato, atingirmos a plenitude que encontrávamos naqueles profitentes que, na verdade, foram enviados pela divindade para nos servir de farol nessas noites tormentosas da própria história da humanidade. E assim nós iremos encontrar nomes e obras diversas. Lamentavelmente, de outra forma, ficávamos muito mais preocupados por conta dessa nossa herança da obediência a cultos exteriores, de simplesmente adorarmos num processo de uma obediência cega para que atingíssemos a meta que tanto almejávamos. Os livros, então, taxados como livros sagrados, ao invés de serem convidativos a um mergulho, para que viéssemos a destrinchar este mapa que lhe era apresentado na tônica daquela crença, era preferível uma quantidade de rituais, de exigências, para que pudéssemos nos encontrar quites, mas ao mesmo tempo nos desvela aí de forma inconsciente o receio que tem o homem de entrar em contato com esta realidade extrafísica, para que não possa vir a ser tolhido de alguma forma nos seus desejos e nas suas buscas constantes, das quais todas nós temos ao longo de toda a história. Sabemos da raiz judaico-cristã
em que a figura de Moisés apresenta agora o Deus único, e através dos seus escritos, e juntamente com de outros profetas e demais livros, vão constituir aquilo que será considerado um testamento, uma herança velha, o Velho Testamento, do qual ali se estabelecem, para aqueles que viriam a viver a realidade dessa raiz judaica cristã, um roteiro, mais uma vez, convidando o homem a conhecer em profundidade para atingir esse objetivo do qual nós estamos falando. Assim, vamos observar o desenvolvimento das sociedades, do pensamento, de tal forma que, mais uma vez, vai se replicar na figura daquele livro um elemento de sacralidade, que ao invés de nós nos debruçarmos, e ali deveríamos aurir forças e entendimentos para os enfrentamentos do cotidiano, mas olhamos como um fenômeno histórico, ou talvez que não seja bem daquela forma, porque queremos que uma obra antiquíssima venha a nos falar de maneira objetiva para as realidades contemporâneas. É indiscutível que é por demais difícil para os indivíduos que não olham para a cultura, para as tradições daquele povo, compreender determinadas colocações daqueles profetas que aparecem algo em forma de alegoria e que nos desestimulam de alguma maneira, porque numa sociedade onde o homem vem apresentando desde muito tempo a busca de soluções rápidas para problemas milenares, aquela não se torna a escolha número 1. Chega a figura do Cristo, assim como fora cantada no Velho Testamento, através de profetas que falavam da chegada daquele libertador por excelência. Libertador que merece de nós a atenção, porque ao contrário do que nós achamos ser liberdade, já baseado no Velho Testamento, sendo esta obra, este livro sagrado, já dizia ali que o homem verdadeiramente livre é aquele que de fato vive essa lei divina e a vontade do Pai, de tal forma que ele quebra todas as amarras, em especial aquelas que são invisíveis aos nossos olhos. Vejamos quantas amarras nós temos e não nos apercebemos. O sentimento de posse para com aqueles que estão ao nosso lado. Quando alguém da nossa família parte, e levando em consideração essa grande probabilidade que nós também partiremos, nós sempre pensamos em quem vai e nunca refletimos que um dia também iremos. E a pergunta que se faz é como será nesse processo do ir dentro dessas condições, e aqui eu me prendo. E aí começamos a ver que somos presos a posições, a pessoas, a hierarquia, a desejos dos mais diversos. E essa liberdade que nós chamamos de liberdade, na verdade, é um aprisionamento. Basta que alguém na esquina nos solicite o telefone celular ou o relógio, que nós imediatamente nos revoltamos e sentimos uma falta imensa. Não estamos aqui fazendo o juízo de mérito que seja correto, mas às vezes colocamos essas alegrias nessas posses temporárias e esquecemos de refletir e estamos atados. Às vezes saímos de uma palestra leve até o momento em que, na hora do trânsito, alguém erra conosco do estacionamento. E aquilo que era leve se torna uma tonelada, porque, inclusive, nós perdemos o prumo e acabamos gerando um conflito simplesmente porque alguém encostou na preciosidade do meu carro. E se passarmos para o campo das ideias, teremos conflitos diversos, porque na medida em que o outro pensa diferente e age distinto daquilo que eu acredito ser o correto, nós estamos tão presos a um sistema tal que não é o fato de estar em paz com a crença que eu tenho, mas é necessário impor esta crença àquele que não a tem como eu tenho. E aí gera-se toda a dificuldade. Vejamos quantas situações, e se mergulhássemos no campo da família, aí nós teríamos uma história, talvez um pergaminho imenso, igual o Velho e o Novo Testamento juntos, dessas dificuldades. Então chega Jesus como este libertador por excelência, do qual nada conseguiu prendê-lo,
nem mesmo a ameaça de morte, as situações diversas pelo qual ele passou, encontrava-se tão pleno da lei divina que chegava a dizer, confundindo aqueles que ainda se mantêm presos à análise de terceiros e não uma análise própria, quando dizia a ele que eu e o Pai somos um, porque não era a figura do Pai em si, mas estabelecendo uma conexão direta de que o indivíduo, de fato, que vive plenamente esta lei, do qual ele busca no Velho Testamento, naquele livro sagrado, e ele apresenta na forma de vida, faz com que o indivíduo agora esteja num processo de paz interior que ele se torna literalmente inabalável. E a partir dali, agora ele distingue o que era civil da lei divina para possibilitar aos indivíduos que viriam a posteriori ter um norte, um roteiro. E ali os seus apóstolos, aqueles que conviveram com ele durante aquele período, posteriormente à sua passagem, começa a escrever esse evangelho, em especial as cartas de Paulo de Tarso, que na nossa perspectiva, fora aquele que, conhecedor profundo do Velho Testamento, consegue destrinchar a realidade do que o Cristo nos traz de maneira peculiar. E a partir dali, as suas cartas inflamam e orientam aquelas imensas comunidades que se apresentavam ao ponto de chegar aos dias contemporâneos graças às sementes lançadas naquele período. Surge, então, a estrutura, que não nos cabe aqui fazer uma análise mais profunda, mas da igreja, que vai trazer agora a manutenção dessas escrituras e orientações. E, indiscutivelmente, perceberemos que, mais uma vez, por essa nossa condição de manutenção do poder, mantém-se numa linguagem em que era difícil o acesso. E, a partir dali, esta obra mantém o tom de sacralidade, mas não permite aos indivíduos, na sua coletividade, poderem mergulhar nas palavras do libertador por excelência. Cria dogmas, mitos, situações complexas que são, na verdade, uma verdadeira afronta à capacidade de raciocinar e, obviamente, de debruçar-se sobre aquelas palavras, transformando Jesus numa figura quase mitológica, distante daqueles que se encontram na terra, onde era muito mais necessário a obediência a um padrão ritualístico do que, de fato, conhecer essa mensagem para libertar-se. Porque essa libertação daria como consequência, talvez, um afastamento de uma estrutura que estava muito mais preocupada naquele período em angariar recursos para os desejos humanos do que, de fato, distribuir os tesouros divinos, dos quais todos nós estamos buscando ainda hoje. Não estamos deixando de lado a importância que a igreja traz na manutenção da figura do Cristo e dos valores, indiscutível. São apenas pontos históricos que nos valem a reflexão. Perceberemos então que esse Novo Testamento, ele era guardado juntamente com o Velho e poucas pessoas tinham acesso a eles, obviamente deixando muito claro que essa capacidade de refletir sobre essa divindade e as leis que regem, bem como o mapa, não passava pela condição do livre-arbítrio em tese, mas era dado a indivíduos que deveriam ser a ligação entre a divindade, o que estava escrito e aqueles que ouviam. Todos nós sabemos da condição e a dificuldade que se tinha da leitura. Até que haverá uma grande revolução. E esta revolução ela se dá preparada pela espiritualidade de uma maneira muito singela, onde nós não damos muita importância, mas segundo os estudiosos talvez tenha sido a mais importante das invenções humanas, que deu a condição do homem entrar em contato com a divindade, não necessariamente porque nós estávamos proibidos, porque é óbvio que os espíritos agem independente de qualquer condição, da crença inclusive, mas na medida em que temos a possibilidade de entender e observar o exemplo daquele que veio à Terra com este objetivo, em tese facilitaria a nossa vida. E assim percebemos que em torno de 1430,
entre 1440, surge uma invenção na Terra que, àquele período, era revolucionária. E nós sabemos que estes espíritos vêm à Terra com o compromisso de auxiliar no processo da libertação, porque se antes do Cristo eram profetas que vinham cantando a chegada dele, e outros que já falavam da realidade do ser que transcende e de uma vida feliz, independente da condição física, material que esteja, depois deste período haverá libertadores do pensamento, no qual iria possibilitar a cada um de nós essa condição de seguir melhor. E aí surge a famosa imprensa, ou prensa, como queiram, a famosa máquina de Gutenberg, no qual iniciava ali um elo que seria entre o passado, na perspectiva da vinda do Cristo à Terra, bem como o futuro que nos aguardava, na medida em que a mensagem agora tornava-se livre das amarras daqueles que se colocavam como representantes de Cristo na Terra. A primeira obra que foi replicada fora o Velho Testamento e o Novo, a Bíblia como um todo, possibilitando então para que as pessoas entrassem em contato, e um deles, um agostiniano, entra em contato com aquele Jesus e fica impressionado entre a estrutura do qual ele faz parte e a proposta daquele homem, que até então era colocado de maneira mitológica. E aí nós iremos observar as suas 92 teses em 1517, onde ele prega as suas 92 teses na porta da igreja de Wittenberg, começando um protesto em relação à igreja. Talvez não quisesse ele fundar uma nova ordem. Falam-se os estudiosos que viera, de fato, moralizar, porque, lamentavelmente, os desejos inferiores falavam de forma tão alta que a ferramenta divina era utilizada para alcançar os nossos objetivos subreptícios, que muitas vezes nos animam em algumas questões. Diante de toda a situação, nós sabemos o resultado. Mais uma vez, agora esta obra surge como sagrada, mas sendo dada a oportunidade para que as pessoas agora saíssem do jugo de quem pudesse interpretar e a partir dali entrar em contato com a verdade que liberta. Então o Evangelho foi liberto e as pessoas então entraram em contato com a figura de Jesus. Vejamos como é interessante, porque é exatamente esse período onde a espiritualidade proporciona para que os homens possam beber da fonte, maturar pouco a pouco e, através do livre-arbítrio, ter as suas próprias experiências e escolhas. Mas o nosso livre-arbítrio, o egoísmo que nos marca e o orgulho que nos é característico, faz com que a gente continue neste avançar de desejos dos mais diversos, não conseguindo ainda a chave para interpretar com toda a clareza, não obstante, mantendo-se firme a posição moral que aquela obra trazia. Falando da realidade de um Deus, falando de leis diferentes da terra e convidando o ser a ter uma atitude distante daquelas atitudes em que o mundo era a finalidade do existir. Então aqueles, tal qual no período do Cristo, que passaram a entrar em contato com aquele Jesus à luz das Escrituras, compreendendo a essência das mensagens paulinas, tiveram as suas vidas transformadas, não obstante, sobre muitas acusações, sobre muitos desafios, porque, afinal de contas, este desenvolvimento do pensamento humano, ele iria levar em questão determinados conceitos que naquela fase não poderia ser comprovada. Então vamos observando que os livros sagrados, onde, repito, nós somos convidados, nós temos algum receio, e esse receio, inclusive, é inconsciente. O desenvolver da história, todos nós sabemos. O homem rebela-se, cansado de ser macerado, através daqueles pensadores que falam no iluminismo de uma perspectiva antropocêntrica, em que o homem agora deveria ser a medida, e aí, óbvio, exauridos de uma realidade que fora apresentada, que não era comprovada, e a ciência agora começava de maneira muito pálida, mas a trazer resultados que iriam confortando
ou apontando um horizonte diferente, vai gerar no pensamento daquele povo toda uma revolução, do qual nós sabemos das motivações políticas, econômicas, ideológicas, que dariam na Revolução Francesa, que serviria de inspiração para muitas situações, não obstante, como nós gostamos, de maneira extremada, dando as costas e aposentando a figura da divindade, como se no momento em que a gente o aposentasse aquelas leis que ali eram estabelecidas em um Novo Testamento, nós estaríamos agora livres para vivermos a vida e sermos felizes. Isso passou pelo campo do ideal, mas esquecemos de combinar com as leis divinas. Porque o desenvolvimento da história nos mostra conflitos diversos, problemas de vazio existencial que a ciência não conseguia resolver. Chegamos à fase do século XIX, século este fundamental para aquilo que nós vivemos hoje em termos de conforto. A máquina a vapor, as revoluções industriais, a luz elétrica, a quebra do paradigma de não mexer no corpo e adentrar na anatomia, dissecando. E os materialistas, por sua vez, diziam, calcados agora naquela visão estreita, e o receio ao mesmo tempo de que descobrissem que o espírito já não estava ali no corpo, os indivíduos que tinham a obrigação de levar adiante a mensagem do Cristo criam uma dificuldade para o conhecimento, apesar de outro lado, contribuírem muito em aspectos diversos, como nós estudamos nas nossas carteiras escolares. Não esqueçamos que o próprio Gregor Mendel, que fala da genética, considerado, era um padre, fazendo as suas pesquisas. Então perceberemos que esta fase é uma fase de grande abolição, e que indiscutivelmente estava campeando a ideia do positivismo, que seria que tudo aquilo que de fato é digno de ser crido é algo que pode ser apalpado, pode ser mensurado. E assim segue o homem, nessa sua via crucis de Tomé, necessitando ver para crer, esquecendo as suas raízes históricas de que não há na história da humanidade uma sociedade ou clã de ateus, porque esse sentimento é inato do homem. Porque se nós viemos do mundo espiritual para o mundo material, é indiscutível que traços desta experiência estejam guardadas. E situações que surgiam, como surge ainda hoje, sonhos que nós temos com pessoas que desencarnaram em conversas francas, nós acordamos na certeza plena e falamos, eu encontrei com fulano. Quantas situações nós não temos? E essas respostas, aquela ciência, ela não possibilitava um esclarecimento profundo ao ponto de convencer. Ela também se tornava falha, porque a coisa que nós mais gostamos, e é fruto desse nosso processo evolutivo, é a famosa zona de conforto. Essa é a melhor parte para a gente. E depois que inventaram o controle remoto, essa zona de conforto ampliou-se muito. Porque nem para levantar, para ligar a televisão, a gente faz. O único momento de contrariedade é quando a gente senta ao sofá e percebe que o controle remoto está próximo à televisão. Aí a gente fica contrariado, que tem que levantar, pegar e voltar. Mas daqui a pouco, com certeza, já terá aplicativo, se não já tem, para você já ligar do seu celular. Porque este é o obsessor que a gente não larga. Né? Nem quando vai para o sofá ver televisão. Então você vê televisão e assiste o celular. É engraçado, nós somos assim. Então é nesse período histórico que, da mesma forma que Gutenberg, lá atrás, lança essa condição da formação dos livros e liberta o Evangelho, agora nós nos encontrávamos nesse processo entre o homem numa condição dicotômica, sentindo a sua intimidade problemas que a ciência não resolvia, mas ao mesmo tempo dando as costas para uma religião caquética que não conseguia sair dos seus dogmas para explicar as suas dores. Essa é a nossa realidade. Mas como a mão divina, ela vem ao longo do tempo nos tangendo para a finalidade, ou melhor, para as duas únicas fatalidades da existência, porque nós só temos duas. Uma delas, todos nós conhecemos. Morreremos todos. Não sobra um.
E a segunda fatalidade é que seremos felizes. Talvez não agora, mas seremos, mesmo que também a gente não queira. É a fatalidade do espírito, não tem para onde. É neste cenário, então, que surge a figura do professor Rivaio, que ouvira falar de fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos, que nós iremos convocar e observar como o espiritismo ou o espiritualismo moderno. Mas, Alisson, por que a palavra moderna? Porque fenômenos espirituais nós temos em toda a história da humanidade. Em toda. Qualquer sociedade tem relatos disso. Observemos o campo religioso de qualquer religião, de qualquer ponto do planeta, perceberemos a manifestação dos espíritos das maneiras ostensivas e das maneiras mais simples. Às vezes nós queremos que o espírito se materialize para eu ter a certeza de que o espírito existe. Eu fico pensando, se de fato se materializasse em casa alguém que a gente gosta muito, quem ficava? A gente não para pensar nisso, né? Você vai ao sanitário na madrugada e volta. Quando chegar no seu quarto, tem a pessoa sentada à cama. Olá, estava ali esperando para a gente conversar. Ou vai junto, porque infarta na hora do susto, ou fecha a porta e começa a orar para que a pessoa vá embora. Nós somos um paradoxo, né? De fato, nós somos um paradoxo. Então, é nesse cenário, por isso que nós estamos falando que é o espiritualismo moderno. Porque acontece nos Estados Unidos, em Hydesville, vem atravessar o oceano para a Inglaterra, da Inglaterra para a França, e a partir dali alastra-se os fenômenos mediúnicos. Das famosas mesas girantes, e ali, convocado durante alguns anos, e negado a figura deste professor ilustre, que fora preparado na espiritualidade, segundo relatos de espíritos amigos, a entrar em contato, e ali sair do campo mítico do qual todos nós somos vinculados historicamente. É engraçado que na doutrina espírita o que nos mais chama a atenção àqueles que vão chegando à doutrina é essa sala. A sala da reunião mediúnica. Achando que é uma sala extraordinária, no sentido físico, que tem algo de diferente. E não foram poucas as vezes que nós já reparamos a decepção de pessoas que abrem a porta e se deparam com a mesa e cadeiras. Nada além disso. Ou indivíduos que, passado o período, entram em contato com esta espiritualidade numa reunião e também observam que não tem nada demais. Apenas através de um aparelho psicofísico, que é o ser humano médium, o espírito fala. Ponto. Ou escreve. E, obviamente, ele rompe com essa condição mítica e pesquisador que era a profunda sonda. E, neste momento, ele vai observar algo mais sério do que normalmente a coletividade observava. Não era uma diversão de final de tarde para o chá, das pessoas que iam ali brincar em torno de uma mesa e ver o que acontecia. Pelo contrário, no momento em que ele via essas manifestações, passava na cabeça dele qual a causa. E segundo ele próprio relata, não passou em nenhum momento, nas suas elucubrações, a realidade do espírito, porque afinal de contas era um estudioso. E nesse processo, utilizando de algumas ferramentas, objetos, pranchetas, batidas, esse fenômeno apresenta-se como espírito, e a partir dali, ele vai trazer para nós todo um compêndio, que ele próprio vem a afirmar posteriormente, que quando a humanidade entrar em contato, perceberá a revolução que causará no planeta inteiro. Não necessariamente sendo uma religião, porque isso partirá do conceito que nós daremos à religião. Mas, indiscutivelmente, ele vai apresentar à humanidade um livro sagrado, mas que traz uma perspectiva diferente daqueles que guardam o receio de mexer, porque, afinal de contas, é sacro. Não, fora fruto de muito esforço, noites extensas de estudo, trazendo conceitos, utilizando um método matemático, para que, de fato, consiga extrair a verdade
do qual ele próprio questionava estas consciências extracorpóreas. Talvez fora o primeiro momento na história em que um homem teve a possibilidade de fazer uma longa reportagem com espíritos diversos sobre a realidade de cada um de nós, que agora descobrimos verdadeiras propostas de vida que vão fazer com que a gente volte os olhos para o Novo e o Velho Testamento, com a chave do entendimento, de tal forma que se ontem eu tinha a dificuldade de observar estas mensagens que vinham em forma de alegoria, com as ferramentas trazidas por estes espíritos, tudo agora passa a fazer sentido em todas as obras sacras da humanidade. Não só nas obras de raiz judaica cristã, mas em todas as outras. Porque a doutrina espírita agora, e quando ele apresenta esta obra basilar, e não há espírita que possa dizer-se espírita que não tenha visitado esta obra. Alisson, sou espírita. Que legal, você é espírita, sou. Você já leu o Livro dos Espíritos? Não, eu leio o romance X e Y do médium ou da médium X ou Y. Isso não é espiritismo. O espiritismo é uma doutrina que nasce como ciência, na medida em que ele utiliza um método científico, e a ciência espírita não é a ciência materialista. A ciência espírita se utiliza do fenômeno mediúnico, do médium. Por isso que ela não é controlada. Porque na hora em que eu consigo ir para um laboratório e pegar 2 elementos reagentes e ter um produto, eu controlo a proporção e o momento que eu quero fazer. Na ciência espírita, eu necessito da figura de um espírito e de um elemento doador de fluido, que seria o médium, para que este fenômeno aconteça, não a meu bel prazer, mas à vontade da permissão superior para que esse espírito se manifeste. Então ela inicia como ciência, e a partir dali debruça-se como filosofia, e aí o grande desafio para nós estudar essa obra. Porque nós estamos num ritmo religioso, ao longo da nossa história do inconsciente, de encontrar fórmulas prontas, respostas pré-estabelecidas para tudo aquilo que acontece, em especial quando misturamos as nossas teses do dia a dia, que nós acreditamos nos nossos teóricos como sendo a origem daquele problema ou da questão que estamos buscando solucionar. Segundo os Espíritos dizem, nós tratamos e estudamos as consequências, não as causas. O Livro dos Espíritos nos falará das causas de tudo aquilo que nos traz até aqui. Façam uma análise. O que os trouxeram até a casa de Francisco de Assis? Desejo de evoluir, Alisson. Eu acredito que muitos estão aqui, em sua maioria, no primeiro momento, por conta de algumas situações dolorosas que a vida nos impulsionou. A dor nos tirou do marasmo de uma vida autômata. E a partir dali nos despertou para algo que ia além. Aí a gente entrou, esperando ver espíritos. Principalmente se nós viemos de religiões tradicionais. Aí a gente não viu, só viu os encarnados. E a melhor parte é quando a gente encontrou pessoas que a gente nem esperava. Meu Deus, você viu, fulano estava aqui. Parece que a gente está realmente numa célula cristã, no período em que Roma nos perseguia, porque a gente não tem, né? É a coisa mais estranha. E, na verdade, nós percebemos que a simplicidade ela volta à tona. Não obstante, a doutrina espírita, apesar de não apresentar aqueles dogmas, nenhuma hierarquia que a igreja apresenta, e aqui não vai crítica, repito, é só um ponto de vista, né? Uma condição do que ela de fato é. Na doutrina espírita isso não acontece. Não obstante, os princípios trazidos pela doutrina estão estabelecidos nessa obra, que é convidativa a cada um para solucionar as causas que lhes trouxeram a esta casa. Se alguém tem problema em família, se alguém se acha injustiçado, se alguém tem receios que não consegue, de alguma forma, solucionar, não tenhamos dúvida, a doutrina espírita ela é revolucionária, mas a obra precisa ser visitada.
As pessoas batem as portas, as nossas, e querem que os espíritos venham dar a resposta, mas não só, acima de tudo, livrar o problema. E voltamos à vida comum como se nada. Em especial naqueles chamados fenômenos obsessivos. Quando a gente descobre que tem um espírito que nos quer mal. O que a gente quer é se livrar do encosto. Com todo respeito, a palavra é essa. Mas não é esse o objetivo. Porque nós começamos a entender com o livro dos Espíritos uma gama de situações que faz com que a gente saia da vida comum. E o homem que mergulha nesta obra, mas eu estou falando mergulhar, eu não estou falando passear. Eu lembro, e todo mundo já ouviu isso, né? Podemos dizer, uma grande referência que nós temos de trabalhador espírita é Divaldo Pereira Franco. E ele teve a oportunidade de ler o livro dos Espíritos e o Espírito Viana de Carvalho pergunta a ele, você já leu a obra que eu lhe solicitei? Ele disse, já li. Ele disse, ótimo, agora você vai estudar a obra. Então nós passeamos, porque na verdade ainda não despertamos para o nosso ser eterno. Nós estamos preocupados com as situações lá de fora, que óbvio estão falando diretamente a cada um de nós, mas ainda não chegamos ao entendimento que aquilo ali só se torna um problema porque este ser eterno, que é o ser que pensa, que é o ser que elocubra, que é o ser que plantou e agora colhe, tem a possibilidade de enxergar o problema por um ângulo distinto que anula o sofrimento que me gera, não a dor. Porque a dor é uma condição fisiológica, é uma condição moral, mas o sofrimento é diferente. Nós passamos por dores, às vezes, profundas, e o indivíduo passa ali, e você diz, rapaz, nem parece que ele está passando por isso, porque na verdade ele não sofre, ele sente a dor, mas o sofrimento se torna optativo. Então esta obra vai nos trazer uma linha de raciocínio revolucionária. E eu provo. Temos um grupo de estudo dia de sábado, terceiro sábado de cada mês, como agora. E eu estava comentando hoje, pela manhã, eu dizia, quanto mais estudo, mais eu me sinto um neófito, alguém que está começando, diante deste cenário que se abre, de uma perfeição tal, que aos nossos olhos, às vezes, quando nós não conhecemos o que a doutrina nos traz e o que essa obra nos fala, tudo é injustiça, tudo é equivocado. É dividida em 4 partes, a começar a falar da realidade deste Deus, no qual nós trazemos ideias tão equivocadas, e lá ele agora sai da figura antropomórfica e nos fala diretamente. Deus é a inteligência suprema e nos seus atributos, ele é soberanamente justo e bom. Não é possível, Alisson, ele ser justo diante de situações que eu passo. Olha como eu vim na reencarnação. Olha a minha família, olha as doenças, olha os limites. E aí ele passa para um segundo estágio, quando ele agora inverte a condição da nossa vida. Por que inverter? Porque nós passamos parte da existência, aqueles que tiveram contato com as religiões tradicionais, que nós somos criados no momento da concepção, ou que chegamos à terra no brado, que damos quando saímos do ventre. Ali há um espírito que não há contato com a realidade transitória, nem com a transcendência do ser. Para as religiões tradicionais, começa ali uma experiência e nós olhamos para este Deus e dizemos, ora, para quê e por quê, se não há uma causa prévia que justifique aquilo que me aguarda e pelo que eu passo? Não tem lógica. E os espíritos mudam essa sequência e vai nos dizer, na perspectiva de Adão e Eva, do qual nós ouvimos falar sobre o pecado original, o livro dos Espíritos vai nos trazer a vida espírita, ou a vida espiritual, onde ele diz de forma clara, nós somos espíritos, a nossa pátria é lá. E aqui é a escola matriculada para o processo evolutivo, onde nós teremos de devolutivo o que nós plantamos. Na medida em que transitamos na Terra buscando o roteiro e optamos pelo roteiro próprio e não aquele que nos foi dado ao longo da história,
em especial na perspectiva crística, ou em todas as outras crenças, importante que se diga, que falam do homem em relação a Deus, do homem em relação a si próprio e o homem em relação ao outro, a gente vem plantando de maneira equivocada. Nós não queremos seguir, porque afinal de contas não nos convence a razão, e é esse o momento em que a sociedade encharcava-se de razão, que era necessária uma doutrina que nos falasse diretamente a ela, para entendermos aquele roteiro através do viés, da ótica, da razão. E aí, nesta segunda parte, quando ele fala de fato que nós somos espíritos e que estamos vindo à Terra para evoluir, Kardec toma um susto, porque aquele professor Rivaio, para não misturar as suas obras, porque trazia obras de gramática e matemática para a sociedade francesa e adotada em alguns outros países, não queria misturar uma obra no qual ele estava trazendo, que era o pensamento dos espíritos e não dele, com as obras que ele havia feito. Quando ele traz essa realidade de encarnar na Terra, e aí ele, de maneira racional, quem tiver a oportunidade, repito, e deve mergulhar nesta obra, perceberá o encadeamento de ideias. Ele constrói o edifício de tudo que vem depois. Tudo, todos os andares da doutrina espírita, ela está baseada nesta obra. E aí ele pergunta, peraí, mas uma vida, uma existência, é algo por demais flexível. Há pessoas que chegam ao centenário, há outras que chegam a centésimos de segundos e minutos e retornam ao plano espiritual. De que vale esse processo encarnatório? Então ele começa a trazer as problemáticas que sempre nos atingiram. Em algum momento na vida, a gente tem, nem que seja um lapso de lucidez, e a gente diz, de onde viemos? De fato, para onde vamos? Será que eu reencontro aquela pessoa que eu tanto amo? Diante dessa situação deste homem miserável que está ali, revirando o lixo para alimentar-se e não morrer de fome, que Deus é esse de justiça? Quem de nós nunca teve um minuto, um segundo sequer de reflexão diante disso? Diante das nossas crenças religiosas ou experiências, como queiram. E Kardec, então, vai trazer toda essa angústia, que a palavra é essa. São as angústias do ser humano ao longo de toda a história, e nós, que aqui nos encontramos, estamos repletos delas. Tem muitas angústias que nos mexem conosco. As angústias na família, as angústias do nosso mundo íntimo, as angústias nas relações de trabalho. Quantas? Quem de nós não as tem? Quem de nós não olha para trás e não se sente culpado por alguma coisa? Que não deveria ter agido assim ou assado, e agora fica pensando nas penalidades ou nos resultados diante disso. E Kardec, observando todo este cenário, pergunta, ora, mas uma vida só? E ele diz, não, mas há um outro processo. Quando na encarnação, e que normalmente o indivíduo não atinge, porque um tempo só é muito pouco, para que ele nesta escola aprenda todas as lições, lhe é dada uma nova chance. Porque isso é a misericórdia do Pai, porque Deus é soberanamente justo e bom. E aí a gente entende. E ele descobre, na perspectiva dos espíritos, a reencarnação. Senhores, a reencarnação é a chave que vai nos explicar se porventura alguma doença bateu à nossa porta, a matriz normalmente encontra-se no espírito. Se você acha a família estranha, ou que as ideias não batem bem, a reencarnação é a porta para que você possa adentrar ao entendimento de que tem a ver, porque Deus, na perspectiva espírita, tal qual a perspectiva do Cristo, tal qual a perspectiva de Moisés, não erra. Ninguém está na família errada. Alisson, tem certeza que na hora de descer não houve um extravio? Né? Não extravia não. É impressionante. É uma coisa que, de fato, não tem como errar. Porque nós não recebemos o que merecemos, ou que achamos que merecemos. Nós recebemos aquilo que necessitamos. E aí ele descobre e nos abre. E o interessante é que nesse universo ele vai dar
para nós o processo da lei de causa e efeito. Senhores, observemos a revolução. Isso causa uma revolução social. Hoje, o mendigo, talvez ontem, tenha sido aquele que tinha as possibilidades diversas. A nossa condição de hoje nos falará sobre a realidade de amanhã. E aí ele apresenta as diferenças de acordo com as medicações que precisamos tomar. Medicações amargas, muitas vezes, mas que fora fruto daquilo que nós escolhemos. Tínhamos um mapa, tínhamos um livro sagrado que nós não levamos em consideração. E agora temos outro, nessa possibilidade que nos é dada, sendo convocados à razão. Mas não seria justo ainda assim, se diante de todo este cenário não nos fosse dado de maneira tão clara quanto o esclarecimento da figura de Deus e do Espírito, que agora encontra na reencarnação a chave do entendimento, algo que nos dissesse como agir diante dos fatos. Porque senão seria um jogo de sorte. Uns dizem que é de azar. Prefiro olhar como um jogo de sorte. Onde seria tentativa e erro. Essa divindade, olhando para os pais que aqui se encontram encarnados e os avós, porque são pais adocicados, eles normalmente não querem ver o filho em sofrimento, então é dado normalmente esse roteiro. E aí chega a terceira parte desta obra, que de maneira magnífica nós iremos fazer um fio e conduzi-lo até o Velho Testamento. E perceberemos que aqueles 10 mandamentos agora vão se desdobrar nas leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos. Onde essas leis não se chocam. É extraordinária a leitura quando a gente começa a entender todo o cenário que nós estamos envolvidos. O planeta, as diferenças ideológicas, as situações difíceis que as pessoas hoje, com pele de bebê, tudo se ressentem. Às vezes olhamos para essas pessoas e esquecemos de que ali há um espírito que hoje está tão sensível a determinadas colocações, mas fora ontem o algoz de muitos na mesma condição. Para que possamos fazer um paralelo, me permitam, escutando certa feita uma análise de alguém muito séria, em relação a esses estudos reencarnatórios, e eu aponto desta a fonte, que é uma obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai dizer que aqueles que se encontram em regiões da Etiópia, em condições quase subhumanas, esqueléticos, fala ele, dizendo que muitos ali são a reencarnação da chamada raça ariana, na qual iniciou a Segunda Grande Guerra Mundial. E nós olhamos para aqueles judeus nos campos de concentração e olhamos para aqueles mesmos e encontramos uma similaridade profunda, a não ser uma diferença: a cor da pele. E a humanidade se junta, leva recursos, mas as coisas parecem que andam difícil. Porque há um resgate e ali está exposto nessas leis morais. Então aqueles hoje que estão tão sensíveis, e que tanto sofrem, porque conheço um outro grupo que é tranquilo, que não está preocupado, são senhores de si. E aí nós percebemos a lei de causa e efeito. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos convidando a perceber que as teses materialistas não conseguem explicar na riqueza de detalhes o que esta obra nos traz. Por mais inteligente que seja o seu teórico, sempre há uma falha e um limite. Bem como nós iremos observar e libertar o homem desse receio, daquilo que lhe aguarda no pós, a quarta parte, das esperanças e consolações. E aí iremos observar que não há punição naquele sentido hostil do indivíduo que pune, que castiga. E aí cria-se teses diversas, esquecendo de que, de fato,
tudo, absolutamente tudo que nos acontece é um fenômeno de educação, pedagógico, divino, mas é pedagógico. E às vezes temos pessoas de nosso convívio que optaram, por exemplo, pelo ato impensado do suicídio. E as igrejas tradicionais olhavam de uma maneira tão pernóstica. E nós não estamos aqui dizendo que é o contrário em termos de fuga à lei divina. Mas esse indivíduo ele não está marcado para o resto da eternidade. Lá vai se apresentar, porque Kardec trazendo a angústia daquele período positivista, de indivíduos que perdiam a esperança, porque aquele Deus agora era colocado de uma maneira a não ser crido, a ciência lhe prometia as soluções, não lhe dava, e diante do desespero a única porta que lhe restava era a porta de sair da existência, porque havia pensadores que assim estimulavam, mas não optavam por fazer em si. Queria que os outros fizessem. É a covardia moral que muitas vezes nos acompanha. E aí observaremos os espíritos de uma maneira tão gentil. Porque Kardec pergunta na sua dor, em observando outras dores, o que acontece com esses espíritos? E aí eles respondem, o grande castigo não é outro que não a decepção. De uma gentileza e de uma profundidade ímpar. De um conhecimento, de um tato psicológico que só hoje a ciência avança e consegue perceber. Porque o indivíduo, segundo os estudiosos falam, ninguém se suicida porque quer morrer. O indivíduo se suicida porque ele quer fugir do problema. E Kardec, ou melhor, os espíritos respondem a Kardec de forma ímpar. Que é a grande decepção. Por que decepção? Porque as partes anteriores da obra vai dizer que a sociedade que nós pertencemos verdadeiramente é a pátria espiritual. E o espírito que queria fugir do problema se depara com ele, porque o pensamento, a vontade, os seus desejos não estão na matéria, estão no espírito imortal. E com isso vai derrubando teses que nós ainda hoje nos amarramos. Porque não queremos essa liberdade, porque a liberdade que o livro dos Espíritos nos traz é igual à responsabilidade. E diante das nossas falhas morais, porque ainda somos tíbios no espírito, nós trazemos frases prontas que já fazem parte do nosso arsenal da desculpa. Por exemplo, o corpo é fraco. Diante de algumas situações que se apresentam. E o Espiritismo vai derrubando. E esta obra monumental nos é entregue. Convidando ao espírita a verdadeiramente conhecer. Quando alguém me fala que é espírita, eu acho interessante que diz assim, não poucas vezes. Aqui não tem ninguém que diga isso, mas tem gente que fala. Alisson, eu sou espírita kardecista. Aí eu já começo. Esse não lê o livro dos Espíritos. Como assim, Alisson? Porque espiritismo kardecista não existe. Só existe espiritismo. Porque não existe outro tipo. Não é espiritismo de mesa branca, nem amarela, nem azul e nem verde. Mas olha aqui, não é branca. Bem, para combinar com a ambiência. Porque o espiritismo nos fala a razão. Mas não tem uma roupa especial. Não tem um incenso. Não tem uma imagem, uma homenagem ao patrono da casa. Não tem desenhos no chão, só a da seta que restou da Covid. Porque assim, a gente ouve, já tive a oportunidade de ouvir que Centro Espírita X ou Y tem lá um desenho no chão. Não tem nada disso. Então o Livro dos Espíritos vai tirar toda a condição mítica que nós trazemos de todos os livros sagrados. Quebra-se as barreiras, faz-se um convite direto para que os homens se debrucem sobre ele, para que depositem as suas angústias ali, em busca das respostas. E aí vem a grande surpresa, porque nessa condição, dessas respostas, da terceira parte, que é o roteiro, eles nos solicitam, vede Jesus. Porque, de fato, é Ele o guia e modelo da humanidade. Que percamos o medo, saiamos deste campo tão, entre aspas, religioso,
Porque para que a gente aprofunde a obra da mensagem do Cristo, que é o Evangelho, quanto mais eu me aprofundo nas leis que são apresentadas no livro dos Espíritos, mais claro fica um norte para cada um de nós. Que da mesma maneira que nós estudamos e ouvimos dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos uma vez ao dia, em voz audível ou meditando, façamos com o livro dos Espíritos, refletindo nas consequências das respostas dadas. E nós iremos observar o mundo por um panorama completamente distinto. Não nos tornando aqueles indivíduos que simplesmente vão ver tudo colorido como se nada de mal acontecesse. Não, essa ingenuidade não nos cabe. Mas a gente vai passar a perceber, nessas dores do mundo, a grande chance que nós estamos tendo de fato nos fortalecermos como espíritos que desejam verdadeiramente banhar-se na água do conhecimento espiritual, nos transformando do homem velho para o homem novo, e assim sanando essas dores e angústias que teimam em nos perseguir, esperando a grande terapêutica que é a mudança real de cada um de nós. Livro dos Espíritos, uma obra granítica, monumental, simples ao mesmo tempo, próximo de cada um de nós. Façamos uso dessa medicação, porque a consequência será sempre para nós próprios. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.